A gente abre espaço agora na programação da TV e da Rádio Câmara Bauru para falar sobre o aumento do número de mortes por quedas, acidentes domésticos envolvendo idosos no Brasil. Nós temos um dado da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia que aponta que 1/3 da população acima dos 65 anos de idade sofre pelo menos uma queda por ano e uma proporção que vem aumentando de acordo com o envelhecimento desta pessoa. Bom, para conversar um pouquinho com a gente sobre esses números e o que pode ser feito para a prevenção de acidentes, a gente recebe aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual, a Daniele dos Santos Cutrim Garros. Ela é terapeuta ocupacional, professora doutora da Unesp e também pesquisadora na linha de envelhecimento. Gentilmente aceitou o nosso convite para este importante bate-papo. Seja bem-vinda, professora. Olá, tudo bem? Queria começar agradecendo o convite, né? E falar de um tema tão importante, tão atual, né? Que está se falando aí nesses últimos tempos, realmente pela recorrência de muitas quedas aí, levando ao óbito de pessoas idosas. Obrigada. Vamos lá, então, para a gente tentar entender um pouquinho, né? É claro que fisiologicamente existem muitas mudanças, e na terceira idade são corpos que acabam ficando, de uma forma geral, mais frágeis. Mas por que que há esse indicativo, esses números de que esses acidentes, esse número de acidentes vem aumentando e, em decorrência deles, também o número de óbitos? Então, como você mencionou, a gente, com o passar do tempo, no envelhecimento, todos, né, passando pela senescência, que é o processo natural do envelhecimento, ou na senilidade, que são situações em que o idoso já tem doença, já é uma doença com mais patologias, né, as estruturas do corpo, elas envelhecem e, consequentemente, o seu funcionamento. Então, a relação com o ambiente já não é tão sustentável como antes, né? Na juventude. O que acontece é que no ambiente domiciliar podemos ter vários obstáculos que podem levar a essas quedas. E quanto mais graves, né, os obstáculos, e quanto mais alta a queda, e quanto mais debilidade tem o idoso, né, tem o indivíduo, isso pode ter a tendência à vulnerabilidade à morte, né? Falando especificamente dos acidentes domésticos, né? A gente tem, inclusive, aí um fato registrado recentemente, agora no mês de novembro, com o cantor famoso Agnaldo Raiol, de 86 anos, que depois de uma queda, de ter sofrido uma queda dentro de sua residência, acabou tendo ferimento na cabeça, por conta disso, acabou vindo a óbito. Quais são os principais riscos dentro das próprias casas, das próprias residências, que esses idosos acabam tendo? Eu até escutando sobre o incidente ocorrido com o cantor, foi noturno, né? Então ele acordou, levantou e já foi para o banheiro, né? Então a gente já observa que já não houve aquele tempo para abrir os olhos, para começar a enxergar de novo, né? Isso pode ser uma situação, não certeza porque eu não estava no local, mas para primeiro organizar e começar a perceber o ambiente e a partir daí começar a caminhar até o banheiro, né? Então, essa questão do idoso acordar, levantar e começar a andar sem ainda ter essa percepção e tudo, associado também a uma possível tontura, a possíveis alterações mesmo no próprio organismo dele, né? Chegando lá e tendo essa queda e esbarrando numa louça do banheiro, no próprio assento, na pia, aí é que a gente vai começar com esses acidentes a gravidade de poder levar ao óbito, né? Então, eu acho que essa questão também associada a um ambiente com obstáculos, tapete, sapato no meio do caminho, algum móvel, cadeira, que esteja nesse trajeto da cama ao banheiro é muito perigoso e associado também a essa questão dessa conexão de novo com o idoso a partir da seu sensorial para ele poder realizar essa atividade, por exemplo, de ir ao banheiro, né? Então, enfim, que normalmente é comum entre todas as pessoas, né? Uhum. Só para acrescentar um dado aí para essa informação, né, de que boa parte dos
acidentes das quedas envolvendo idosos acontecem dentro de casa, de acordo com o Ministério da Saúde, 70% das quedas são dentro dos lares, 30% desses acidentes causam a morte, acabam levando a óbito desses idosos, e pelo menos 40% causam alguma lesão grave, incluindo o cérebro e na medula. Agora, além das quedas, acho que outro dado importante também da gente fazer um alerta aqui no nosso bate-papo, né, por conta da sensibilidade, da fragilidade da pele do idoso, né? Muitas vezes não acontece uma queda, mas o idoso acaba sofrendo algumas lesões na pele por conta de um esbarrão, por conta de um escorregão, um piso mais escorregadio, um tapete, como você comentou, né? Então, existem outras dificuldades e outros possíveis problemas também, né? Envolvendo essa fragilidade todo do organismo do idoso, né, professora? Isso, e aí é interessante que isso também pode ser um sinal, né, para a família, para quem tá, para o cuidador, para quem está acompanhando, né, se não há uma frequência de bater sem querer, de esbarrar, para a gente até ver que pode estar ocorrendo futuramente aí uma possível queda mais complicada, né, mais perigosa, né, porque existe uma perda da elasticidade, uma alteração capilar também, né, então, o idoso vai tendo uma pele que vai ficando mais ressecada, mais desidratada e com menos elasticidade. E isso vai, como você falou, pode levar a essa fragilidade que qualquer esbarrão, qualquer encostar em um móvel pode levar aquelas vermelhidões, roxo, né, que a gente pode estar observando. Isso já pode nos atentar que tem alguma alteração aí, né, de percepção, de equilíbrio, de coordenação motora aí, que ele vai passando pelos espaços e vai se batendo, né? Isso já pode ser um sinal de alerta, além de ser já um complicador, né, para a pele, como você falou, mas pode já ser um sinal de alerta também para os que convivem com ele. Pensando na prevenção, né, para que se reduza a possibilidade de que os idosos acabem sofrendo esses acidentes, que a gente pode orientar as pessoas, né, os cuidadores, aqueles que convivem com idosos dentro de casa? É importante incentivá-los a atividades físicas, aqueles que têm a mobilidade um pouco mais reduzida, ao menos ter um acompanhamento, por exemplo, de um fisioterapeuta ou de um profissional da terapia ocupacional. E quais são os cuidados que essas pessoas podem ter de modo a adaptar os caminhos, né, os trajetos, os móveis dentro de casa, Daniele? É muito bom você falar até abordar a questão do próprio idoso, porque em geral a gente pensa já no ambiente, no móvel, né? Mas é fundamental a gente trabalhar com o próprio idoso, né? Trabalhar com ele no sentido, na terapia ocupacional, a gente faz muito essa questão do entendimento dessa fase do envelhecimento. O que que muda nele, o que altera, para que ele reconheça que há essa possibilidade da queda, né? E que o corpo já não tem a mesma resposta como antes ao ambiente. Então, acho que essa questão ela é muito importante para iniciar, porque aí você traz para ele também essa ação, essa gestão, né, anti-quedas, né? Então, e para isso uma equipe multidisciplinar é muito importante. Então, por exemplo, como você falou, terapeuta ocupacional nessa questão da adaptação ambiental, dessa questão do envelhecimento, dessa questão funcional enquanto as atividades de vida diária, porque o terapeuta ocupacional faz o treino das atividades de vida diária, que é escovar dente, trocar de roupa. Então, tudo isso pode ser já treinado nesse sentido de prevenção, se é um idoso que tem algum agravamento de doença, se tem algum sintoma importante, né? A questão do fisioterapeuta para ver toda essa questão da marcha, da deambulação, né, da questão muscular também, a questão dos médicos, né, para estar acompanhando também se há alguma alteração na saúde, se há alguma condição aí especial que precisa de cuidados mais específicos, medicação, horário de medicamento também para evitar queda, né, então, enfim, e também o educador físico, porque, como você falou, a atividade física é fundamental, né? Então, a atividade física, ela vai ajudar, inclusive em situações que podem ser comuns nessa fase. Osteoporose, né, que é a fraqueza do osso, onde há porosidade, facilidade para quebrar, a questão da sarcopenia, onde ele perde massa muscular, onde ele perde força muscular, né?
Então, isso, junto com a fisioterapia, pode ser também solucionado aí, ou mantido, né, ou evitado. Então, a gente vai ver que a equipe precisa estar aí atenta a todas as situações que podem levar a esse risco, não só um ambiente específico. Mas pensando no ambiente, né, eu acho que, pensando numa questão do idoso, a gente tem que pensar numa casa funcional, ou seja, objetos que sejam exatamente para ter uma função de ajuda, não de obstáculo para ele. Então, de um modo geral, os obstáculos, os ambientes o mais livres no trajeto, para que ele consiga se locomover, se deslocar, sem ter muito empecilho no meio do caminho que possa levar à queda. Tapetes, né? Fios soltos, degraus, né? Aquelas casas que tem aquele degrau para passar de uma sala para outra são super arriscados. Mas se tiver, tem que ter uma luminosidade ou uma cor diferente que chame a atenção desse idoso, né? Barras de apoio em corredores, em escada. E escada seria importante até evitar, mas no caso de ter, que essa escada seja bem profunda para que ele consiga, né, se colocar direito com o pé, barras na parede, o banheiro sempre seco, o chão antiderrapante, isso é importantíssimo. Outro artista também que eu ouvi falar de queda foi o Rony Von, e ele citou o sapato de couro na sola, né? O sapato de couro, ele é chique, é importante, mas ele leva a derrapar também. Então, a sola de sapato emborrachada, para a gente já ter também essa resistência maior e evitar a queda. Os idosos gostam muito de andar de sandálias abertas, isso também é um risco. Então, sapatos em que possa fechar bem, né, que ele se sinta bem seguro quando estiver fechado. Roupas não esvoaçantes, né, lenços, que podem alterar o equilíbrio dele também, e se ou colocar na hora dele for andar, né? O quarto também, o trajeto sempre livre entre o banheiro e a cama, isso é muito importante. Luz de acesso rápido para ele, então ele acordou, começou a recuperar a visão, começou a recuperar a consciência entre o sono e o acordar, que ele possa acender a luz para chegar lá. Então, a luminosidade, essa questão visual é muito importante. E aí também o acompanhamento constante com o otorrino para audição, com a questão do oftalmo para a visão, porque são os sensoriais que nos ajudam na movimentação e evitam queda, né? Então, eu acho que são várias situações específicas, mas de um modo geral, é pensar que agora a casa vai ter que também compor com essa ação no domicílio, não só a pessoa, mas a casa também vai ter que ajudar o ambiente. Então, pensar numa questão mais funcional mesmo, mais dirigida para o momento de comer, o momento de escovar o dente, o momento de dormir, e menos o foco no estético, né? Acho que seria algo de uma forma mais concisa para falar. Uhum. Você comentou sobre a importância com esse cuidado com a luminosidade do ambiente, especialmente nesses trajetos que o idoso acaba fazendo com mais frequência, do quarto ao banheiro, por exemplo, em períodos em que a casa normalmente está com as luzes apagadas, períodos noturnos, e também objetos que ele acaba usando com frequência, uma medicação, que estejam também ao seu alcance, não em prateleiras muito altas ou em móveis que ele precisa ficar abaixando a todo momento também. Na Daniela, são cuidados importantes? Isso, você citando isso agora, é muito importante, principalmente na cozinha, né? A cozinha a gente sabe que também é um grande foco de queda, porque ou ele abaixa muito, perde o equilíbrio, pode levar a uma queda indo de cabeça, né, em algum objeto, ou ele pode cair de uma queda mais elevada quando ele sobe nos famosos banquinhos, né, ou mesmo em escadas menores. Então, o mobiliário, ele tem que ficar mais ou menos no tronco, né, na altura onde ele nem tenha que fazer uma flexão de joelho e quadril, onde ele vá muito para baixo, né? Onde ele tenha que se abaixar muito, e nem que ele precise levantar de algo que ele precise subir para ele alcançar.
isso daí já seria fundamental, né, essa consciência, né? Penso que até os arquitetos, né, atualmente eles já estão pensando, inclusive, nessa casa, quando a família lá no início começa a planejar a casa. Porque o grande problema é que quando a gente monta a nossa casa, a gente monta no momento que a gente é jovem adulto, né? E aí o nosso foco principal é exatamente baseado em filhos, né? Que são crianças que também têm um bom suporte muscular e de movimento, e a estética, né? Então, hoje em dia já há uma preocupação, porque no futuro esses idosos têm que abandonar essas casas, né? Porque elas já não são mais acessíveis a eles. Isso também é um grande dilema e um grande problema no envelhecimento, que é você sair do seu lar, né, que foi toda a vida. Então, já há uma preocupação de até pensar isso desde jovem, sabendo que geralmente casas são bens que ficam aí, mesmo depois que os filhos crescem e a gente envelhece, né? Então, acho que esse planejamento de colocação de móveis, alturas de móveis, né, de todo o equipamento que a gente tem em casa, já vem sendo discutido até antes mesmo de chegar num processo mais prolongado do envelhecimento, né, da vida. Uhum. Professora, só para a gente finalizar, né? A gente sabe que existem muitos idosos, né? Que têm, os cuidadores em especial, têm muitas dificuldades, muitos são teimosos, ainda têm dificuldade de aceitar, né? Que já o corpo já tem algumas limitações, então acabam teimando em subir escadas, enfim, né? Se movimentando aí de forma um pouco perigosa, que acaba gerando um pouco mais de risco. Como conscientizar esse idoso, então, de que agora existem alguns limites, né? É necessário tomar alguns cuidados. Como trabalhar aí psicologicamente, conversar, dialogar com esse idoso para que ele se sinta ao mesmo tempo capaz de continuar fazendo suas atividades na medida do possível, mas também se sinta seguro para isso. Esse é o grande desafio, né? Acho que da família, do cuidador, da sociedade, porque existe a grande dificuldade que passa por aí é em se aceitar idoso, né? Se aceitar uma pessoa idosa. Então, o envelhecimento, diante de todos os jargões assim culturais aí que a gente tem na sociedade, eles dificultam isso. E dependendo da personalidade, isso tem mais dificuldade ainda, né? É por isso que, como terapeuta ocupacional, a gente costuma trabalhar através de atividades essa conscientização, essa educação mesmo, né? Nesse sentido. A família, eu acho que colocando, trazendo para o médico e para a equipe que está acompanhando, se for o caso, ou se não for, ou se for um idoso ativo mesmo, muita conversa, principalmente daquele familiar que tem mais proximidade e que tem mais escuta desse idoso, para ele conversar em relação a isso, não no sentido, não forçando, como em geral a gente faz, não, porque você já está velho, já está idoso, já começa difícil a conversa, mas no sentido de prevenir para que ele mantenha aquela mobilidade dele, né? Então, acho que o tema principal é de manter a mobilidade, manter a atividade dele, a vida ativa que ele tem, né? E não focar no que ele está, no processo de envelhecimento dele, nas doenças dele, né? Em toda essa questão. E se tiver com muita dificuldade mesmo, eu penso que um psicólogo ajudando nessa questão dessa aceitação do envelhecimento e o próprio terapeuta ocupacional aí no treino e nessa ação possa também colaborar nesse sentido, com a família, com o cuidador, enfim, né, com o idoso. Maravilha, orientações dadas, recomendações aqui no programa Espaço Aberto para você que tem um idoso em casa, você que é cuidador, você que convive com os idosos, você que já está na terceira idade, sente que há algumas limitações, mas ainda quer se manter ativo na medida do possível, sem nenhum risco, de forma segura. Eu queria agradecer aqui a participação dela, a Daniele dos Santos Cutrim Garros. Ela é terapeuta ocupacional, professora doutora da Unesp e pesquisadora da linha de envelhecimento, conversando um pouquinho com a gente, né, falando sobre o porquê, as razões para esse aumento das quedas de idosos, muitas delas acabam combinando em óbitos, e algumas dicas de prevenção aí dentro de casa e também para manutenção, fortalecimento deste organismo, deste corpo que já é um pouquinho mais frágil do que já foi no passado. Mais uma vez, professora, muito obrigada pela tua participação.
Obrigada e parabéns aí pelo tema trabalhado. Obrigada. Nós que agradecemos, eu aproveito para agradecer você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara e reforço que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. É só procurar TV Câmara Bauru. Até a próxima!